Salve, salve nação tricolor! Começando mais aqui um programa aqui no canal do Caju Tricolor. Hoje uma entrevista exclusiva com o diretor de futebol Guto Peixoto do Grêmio. Boa tarde, Guto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite aí, fico à disposição de vocês. Sempre falar de futebol já é agradável, falar de Grêmio mais ainda. Falar com o torcedor do Grêmio aí é show. É, coisa boa. E o programa nosso aqui é diretamente para o torcedor gremista, né? Né, Thales? Isso aí. Boa tarde, Caju. Boa tarde ao Guto, nosso diretor de futebol atual do Grêmio. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Talvez esse seja o momento do ano onde ele e o senhor Alexandre Rossato mais trabalham. Então a gente vai tentar tirar algumas coisas aqui para o torcedor também entender como está funcionando, o que é verdade, o que é mentira. Nesse período do ano tem muita especulação, tem muito boato, tem muita coisa dita que não é verdade e às vezes acaba até prejudicando algumas coisas. Então a gente vai tentar arrancar algumas coisas aí do homem para ver se ele abre o jogo com a gente. Vai ser difícil, viu? É, Thales, eu não sei se tu sabe, né? Aliás, tu sabe, né? O Guto já é um cara já experiente aí de Grêmio. É verdade, é verdade. Mas, ô Guto, vamos começar aí então aí. Primeiramente eu quero agradecer a Somos Produções aí, que está com toda essa estrutura aí, trazendo essas imagens e som aí para a galera aqui do perfil do Caju Tricolor. Ô Guto, diante das dificuldades do mercado, como é que você está analisando o mercado do Grêmio hoje? Bom, hoje nós temos uma configuração, né, aqui no futebol brasileiro, que é o seguinte: nós temos, em primeiro, as SAFs, né, que estão com os bolsos cheios de dinheiro. Não sei se estão fazendo bons negócios ou maus negócios, né? A gente pega o exemplo do Vasco, por exemplo, que o ano passado gastou uma fortuna e quase foi rebaixado, né? Então, tinha dinheiro, inflacionou, investiu, mas não resolveu, né? Mas, enfim, tem as SAFs. E tem aqueles que não são SAFs, mas que são irresponsáveis. E que também nos atrapalham, né? Aí vocês vão dizer assim, mas esses caras vão quebrar, eles vão se ferrar, eles vão, mas até que eles façam isso, eles vão nos incomodar. Então, a gente está navegando nesse mar turbulento, né, cheio de tubarões. Então, o que eu costumo dizer, né? Nós precisamos ser o melhor do Brasil na hora de dar o briefing para os nossos analistas. Nós temos que ser o melhor do Brasil na hora de pegar esses scouts de volta, né, e fazer o processo seletivo. Nós temos que ser o melhor no Brasil em termos de criatividade para montar um negócio que seja economicamente viável para o clube. Nós temos que ser o melhor do Brasil em termos de negociação para poder fechar o negócio. Qualquer uma dessas pontas que nós não formos campeões, nós não formos espetaculares, nós vamos perder o negócio. Então, por isso que às vezes eu sou o chato da vez quando me perguntam, e pode falar se tal jogador? Não posso falar. Porque, cara, senão eu não vou ser o melhor do Brasil naquele quesito e a gente vai perder um negócio bom. Assim veio um treinador que eu acho que é um treinador de primeira linha. Assim veio o Cuéllar, que ninguém esperava que o Grêmio tinha condições de trazer um jogador desse porte. O próprio João Lucas, pode falar o que vocês quiserem, o João Lucas é um cara competitivo, está mostrando nos treinos, ele vai competir, vai brigar por vaga com o João Pedro. O próprio lateral esquerdo, que acabou saindo na imprensa aí, eu acho que vocês todos concordam que é um lateral esquerdo é jovem, é bom, é rápido, é intenso, vai ajudar muito no Grêmio. E nós temos também, em aberto e avançando, outras posições também. De novo, com muita criatividade, com muito esforço, com muita confidencialidade, já pedindo desculpas para vocês aquilo que eu não vou poder falar, e assim a gente vai avançando e vai entregando para o nosso bom treinador um bom time. Beleza. Perfeito. Guto, eu até vou seguir nessa linha, porque você falou em relação à fórmula que o futebol brasileiro hoje está trabalhando no mercado, né? SAF, times irresponsáveis, enfim. Você está no Grêmio há bastante tempo, então naturalmente o teu contato dentro dos bastidores do futebol, ele já existe há bastante tempo. A coisa não está cara demais, no sentido de compra, no sentido de salário, porque pelo menos da nossa parte aqui a gente percebe que houve um aumento significativo nos custos de qualquer transferência.
Tanto que quando vazou o nome de que o Grêmio estava tentando a contratação do Cuéllar, eu até fiquei receoso. Eu disse, será que o Grêmio vai ter uma capacidade para conseguir investir nesse jogador? E no final das contas o Grêmio trouxe esse atleta. Existe de fato essa inflação? As coisas estão caras demais para os clubes que tentam contratar hoje? Sem dúvida, foi como eu expliquei antes, está super inflacionado pelas razões que eu também dei, né? Ou é SAF, ou são os responsáveis, não importa. Mas acontece que é isso, as transferências estão caras, não só os valores de transferência, mas também os salários estão altos. Né? Hoje, jogadores, né, de nível médio já estão com salários e com transfers de jogadores de alto nível, né? É uma coisa que mudou, né? A gente não sabe bem se isso é uma bolha que vai acabar daqui a pouco, né? Ou se é uma tendência que vai continuar. Mas os clubes sérios, como nós somos, né? Como o Grêmio clubes responsáveis, que eu quero dizer, vão ter que estudar isso mais a fundo, né? Eu não digo que o Grêmio vai ter que virar SAF, eu não estou entrando nesse mérito, eu sei que muita gente resiste a esse tipo de discurso, mas o Grêmio vai ter que se reinventar na maneira de se financiar, né? Nessa matéria chamada funding, né? Vamos chamar assim de uma forma geral, que pode ser através de uma SAF, pode ser um modelo de SAF não tão invasivo como a gente tem visto nos outros clubes, né? E essas primeiras SAFs que a gente viu no Brasil, elas são atípicas, né? Elas são SAFs, eu chamaria de SAFs do desespero. São as SAFs do cara que não tem mais o que fazer, então ele vai na SAF porque é a última saída da vida dele. E para mim é mais ou menos que nem um clube, que nem uma empresa abriu capital na Bolsa de Valores, não, uma SAF é mais ou menos isso. O que é melhor tu fazer? Primeiro é melhor tu te organizar em termos de governança, né, em termos de balanço, os aspectos econômicos todos em dia, aí tu vai oferecer tua cota, né, para ser vendida numa Bolsa de Valores. Cara, para mim o clube é a mesma coisa. O Grêmio tem que pensar em SAF quando tiver totalmente organizado em termos de finanças, de governança e etc, né? Economicamente viável, aí o preço é outro, né? Que aí tu vai buscar um investidor que vai estar interessado num clube lucrativo, num clube que já é lucrativo. E não o cara vai pegar uma galinha morta, né? Que a gente chama, entre aspas, né? E aí, eu vou ganhar dinheiro em cima desses caras, entendeu? Então, o que eu acho que o Grêmio tem que fazer é isso. O Grêmio tem sim que pensar em SAF, porque é um caminho sem volta, no meu entender. Só que o Grêmio tem que se preparar muito bem para isso. O Grêmio tem que aproveitar os próximos 2, 3 anos, no máximo, para se organizar o que puder, para se valorizar o que puder, e para que consiga ser atrativo, para que o investidor possa confiar no clube ao ponto de botar 49% do investimento, e não 51%, e não 95%, como a gente vê em alguns clubes, para sobrar 5% para o associativo, né? Então, tu imagina tu ter conselho deliberativo, tu ter toda uma movimentação de pessoas, eleger o presidente para mandar em 5%. Não vai mais fazer sentido isso, né? Então, a gente acha que o associativismo, né, que é a parte do clube mesmo, ela tem que ser a maioria. Por quê? Porque aí é o lado do amor pelo clube, da paixão pelo clube, né? Que vai sempre estar equilibrada com o profissionalismo, com a profissionalização, que eu acho que é fundamental, né? Ontem até falei na entrevista coletiva do Volpe, né, que a gente tem que trabalhar muito forte a profissionalização, né, e a torcida também tem que entender o que é a profissionalização. A torcida não tem... Cara, quando a torcida pede profissionalização, não pode ficar hashtag Volpe não. Não pode. Ou tu quer profissionalização, ou tu quer hashtag Volpe não. São incompatíveis as duas coisas, vocês estão entendendo? Cara, gente lá para avaliar o cara tecnicamente, para avaliar o momento do cara psicológico, para avaliar o momento do cara físico. São coisas incompatíveis, você está entendendo? Então, ou a gente quer profissionalização, ou a gente quer hashtag Volpe não. Isso aí é uma coisa, né, Guto, que a gente vê que não dá para analisar só aquele período do Volpe lá do São Paulo. A gente Exatamente. Tem que analisar também o período dele lá no México, né? Que ele tem números bons, né? Caju, se eu fizer um vídeo de 15 frangos de qualquer goleiro, eu faço ele brincando, rindo. Eu faço do Tafarel, eu faço do que foi um dos melhores goleiros do Brasil, né? E só não podia ver o Jorge Veras na frente dele, né? Que os mais antigos lembram disso, que tomavam umas coisinhas do Jorge Veras. Eu posso falar do Mazzaropi, o velho Mazza, grande goleiro nosso, campeoníssimo. Cara, tomava umas coisinhas, teve uma final da Copa do Brasil que ele botou uma bola pra dentro, meu amigo Mazza. Ele sabe disso, ele mesmo fala da falha dele, inúmeras. O Darley, muitas falhas do Darley, eu me lembro. Mas, cara,
Só falha quem joga. Sabe quantos jogos tem o Volpi na carreira? Mais de 600 jogos, cara. Como é que um goleiro consegue jogar mais de 600 jogos sendo titular? Sendo bom? Senão ele não jogaria 600 jogos, estaria no banco. Né? Então, essas coisas as pessoas não analisam. E às vezes pega alguém mal intencionado, que pega um vídeo de 15 falhas, eu posso fazer de quem eu quiser. Aí eu viralizo e crio um problema para o clube. Então não é assim, isso não é profissionalização. Profissionalização é o seguinte: tu contrata um treinador de goleiro de altíssimo nível, que o Grêmio contratou, tu tem uma comissão técnica de altíssimo nível para fazer essas avaliações. Os nossos analistas de desempenho são espetaculares, eles trazem todos os números comparativos do goleiro que nós pretendemos em relação a outros que nós pretendemos e em relação aos nossos atuais, e tu prova que esse goleiro é altissimamente competitivo. E aí tu vai dizer, não vou, porque, cara, se os profissionais, aí vem a profissionalização que a gente fala, né? Se os teus profissionais te indicam com todas as informações que tu absorve, tu vai dizer não, então só um pouquinho. Aí não precisa de profissionais, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, qualquer contratação nós vamos fazer uma enquete com a torcida. Não precisamos de profissional nenhum para contratar. Exato. Ô Guto, aproveitando e falando em contratações, eu gostaria de parabenizar vocês da direção que trouxeram o Cuéllar, que para mim é um dos grandes volantes que tem aí no futebol mundial. E o Grêmio ganhou muito com esse jogador aí. E nos últimos tempos agora, nas últimas semanas, né, vem se falando muito, se jogando no ventilador muito o nome de alguns jogadores para o sistema defensivo, mais exatamente a zagueiros, né? Hoje o Grêmio pretende trazer mais um zagueiro para o elenco? Sim, pretende, como até o próprio treinador já falou, né, nas coletivas pós-jogo. Por quê? Porque nós tivemos saídas, né, nessa posição, né, saídas com um entendimento correto, no meu parecer, né? Obviamente que todas elas foram validadas com a comissão técnica nova, né? Mas uma delas foi uma aposentadoria, que foi o caso do Jeromel, outra delas foi uma avaliação em função do momento de carreira, etc., que foi o Rodrigo Caio, e uma terceira, que é uma lesão grave que está sendo tratada, que é do Kahneman, né? Então o Grêmio perdeu 3 jogadores dessa posição. Então não é que nós não achamos que a nossa zaga é boa. Cara, o Gemerson tem qualidade, o Rodrigo Eli tem qualidade, o Natan tem qualidade e o Carioca tem muita qualidade, tá? Todos eles têm muita qualidade. Mas o Grêmio precisa repor aquilo que perdeu. E zaga é o seguinte, tu tem 4, um machuca, outro se lesiona, tu fica com 2. Durante um jogo tu tem um problema para substituir, tu não tem quem botar. Exato. Tá? Nós temos uma meninada que está subindo agora, que está começando a experimentar um pouquinho do profissional, né? Treina algumas vezes conosco, volta para a base, treina mais um pouquinho conosco, daqui a pouco, né, nesse vai e vem, alguns deles vão acabar ficando, né? Mas nós precisamos de experiência nessa posição, né? Você sabe que isso é importante para o clube, né? Gente que possa colaborar também do ponto de vista de liderança, né? De participação em termos de experiência, de competições, etc. Então a gente está atrás dessa figura também. Ô Guto, aproveitando que a gente está falando em zagueiros, até eu vou dizer, viu, o Carioca para mim é o futuro titular do Grêmio, na minha opinião. Muito bom, né? Menino, muito bom. Muito bom mesmo. E qual é que é o perfil desse zagueiro que o Grêmio está buscando? Cara, esses detalhes é mais complicado a gente falar, né? Porque aí a gente começa a dar pistas, as pistas geram especulações, as especulações geram nomes e os nomes atrapalham os nossos negócios, né? Então eu prefiro passar essa pergunta ou passar para os universitários aí. Eu até vou dizer assim para ti, viu, Guto? Às vezes eu estou conversando com o Thales e o Thales chega e fala para mim, Caju, esse nome aqui seria interessante para o Grêmio, tá se liberando agora no mercado, eu vou começar a mandar esses nomes para ti. Manda para mim no privado, querido, perfeito. Manda para mim no privado. Cara, e vou dizer uma coisa para vocês, a gente recebe muita coisa, né? Por rede social, por WhatsApp, por tudo, muita coisa. Cara, quando realmente são coisas que tem pé e cabeça, 99% das vezes já está no nosso radar. Coisa boa. Então, isso que eu te falo, coisa boa. E eu tô falando assim, a gente que eu entrei agora, né? Então isso já estava sendo feito, né? Então já tinha um acompanhamento. Tem jogador que está sendo acompanhado há 1 ano, há 2 anos já. Esperando o momento adequado financeiro, econômico e de carreira do cara para combinar o alinhamento e poder trazer.
Então, isso é, de novo, a tal profissionalização do clube que a gente fala, né? E aí, posso falar de cadeira, né? Porque a gestão é do presidente Guerra, né? Eu não estava fazendo parte da gestão, estou entrando agora, mas cabe esse elogio. A gente, às vezes, não ouve falar muito sobre isso, né? Mas nós temos um corpo técnico de funcionários muito qualificados dentro, especialmente do CT. Tá? Não que a gente não tenha na Arena nós também temos. Mas no CT, que eu estou acompanhando de perto agora, desde, eu acho, da gestão passada, que já começou a ter esse cuidado um pouco maior, né, de ter analistas de mercado mais qualificados, de ter agora a comissão permanente também é outra coisa que nos ajuda muito, né, cara, vamos deixar bem claro isso. O James e agora o Rogerinho, o retorno do Rogerinho tem nos ajudado demais, cara, que a gente que conhece a nossa turma, conhece a nossa base, né, conhece os profissionais das outras áreas, entendeu? A coisa flui muito mais fácil, até para traduzir, e aí não estou falando do idioma, né, mas para traduzir para o pessoal que está chegando agora a linguagem do Grêmio, né? Do que o Grêmio tem, que o Grêmio tem de histórico, qual é o DNA do Grêmio, né? Essas coisas todas, eu particularmente prezo muito, sabe? Porque, cara, nós temos um DNA que é nosso, né? Por que a gente é apaixonado pelo Grêmio? Alguma coisa nos tocou no início da nossa vida, e uma das coisas que eu acho que tocou a todos nós é aquele Grêmio de raça, de força, que não desiste nunca, né? O nosso apelido é imortal, então é por isso, né? Então, cara, a gente tem que ter sempre um pouco disso, não precisa ser só isso, né, obviamente, a gente quer qualidade, a gente quer toque de bola, a gente gosta também, né, o Grêmio agora, nessa última era vencedora, aí é um time mais de tic-tac, né, Douglas, Luan, Arthur, um time qualificado, mas, cara, olha o Filipão, não é tanto tempo atrás assim, a época do Filipão ali, cara, era um time forte, né, não desistia, não largava o osso, mas também tinha qualidade, né, então é isso que a gente procura fazer, mais ou menos, né. Até partindo dentro desse assunto dos zagueiros, vou emendar duas perguntas em uma, porque eu acho que elas até são de assuntos parecidos, porque são coisas do sistema defensivo. O senhor falou ali, né, na contratação de zagueiro e tal. Existe a possibilidade do Grêmio contratar mais de um zagueiro, tendo em vista a necessidade da posição? E já vou emendar sobre um assunto que não sei até que ponto você pode falar, ou até que ponto o clube pode falar, que é a situação do Lucas Esteves. O empresário do jogador se pronunciou, o Vitória se pronunciou, tem muita coisa vazando na imprensa. O que o Grêmio pode falar sobre esse jogador que a gente, eu não sei nem em que termos a gente usa, se o clube está negociando, se o clube está fechando a contratação desse jogador, enfim. O que o Grêmio pode falar sobre o Lucas Esteves e existe a possibilidade do Grêmio contratar mais de um zagueiro? Bom, começando pela questão do zagueiro, cara, o que eu posso te falar? A gente prioriza algumas contratações, né? E em termos de qualidade e também em termos de número, né? Mas tu começa pela primeira, né? É aquela coisa, né? Eu tenho que responder 10 questões, mas eu vou começar pela questão número 1. Então, a gente precisa de um zagueiro, primeiro ponto, tá? Na busca por um zagueiro, podem surgir oportunidades também. Esses tempos a gente foi criticado porque a gente trouxe o João Lucas. Na lateral esquerda, eles trouxeram um direito. Cara, eu entro no shopping center para fazer uma compra X, mas no caminho eu encontro uma compra Y que está viável economicamente, que é uma oportunidade, por que eu não vou comprar? Não sou proibido de comprar, entendeu? Então eu estou procurando um zagueiro com tais características, e no caminho eu acho um outro que tem outras características que podem me ajudar. Por que não, se economicamente é viável, né? Então, eu quero um zagueiro, mas eu não estou proibido de pegar mais de um zagueiro, entendeu? Não sei se eu te respondi. Não, perfeito. Tá bom. E a segunda questão que eu posso falar do Lucas Esteves é que a gente tem trabalhado esse nome há algum tempo com o Vitória, tá? Então, isso eu posso te afirmar. Em nenhum momento o Grêmio foi aliciar o atleta, isso aí não existe, tá? O Grêmio falou com o Vitória, tá? Inclusive, eu acho que rolou até um e-mail, não sei como é que foi aparecer ali no e-mail e tal, mas para tu ver, estamos aliciando o atleta, mas só um pouquinho, me deram uma conta bancária para fazer um depósito. Como assim? Que nem dizia um chefe meu, como assim, cara pálida? Entendeu? Então, cara, é o que eu posso falar, o Grêmio está cumprindo o regulamento, cara, 100%. E o regulamento diz o seguinte, cara, tu vai lá, paga a multa e leva o atleta. Quantas vezes a gente ouviu falar isso, inclusive de atletas nossos, né? A multa é muito baixa, que perigo, se alguém vier pagar, vai levar. Vai levar. Então não adianta espernear, entendeu? Vai nos atrasar uns dias? Vai.
né? Ele vai conseguir fazer esse favor, entre aspas, né, no mau sentido, né, de nos atrapalhar com esses dias a mais, mas não vai levar, entendeu? A verdade é essa. Então, nós estamos muito preparados para isso, até, né, talvez imaginássemos até que pudesse ter uma movimentação desse tipo, que para mim é muito mais uma defesa de imagem perante a sua própria torcida lá, do que alguma ação que realmente possa segurar o atleta, né? Mas, enfim, faz parte, tá tudo certo, cada um briga pelo seu, né? Mas a gente está bem confiante. Ô Guto, se tratando de atacantes, hoje a gente vê que nos últimos dias vazou várias pistas, alguns nomes. A pergunta que eu te faço é o seguinte: no ataque, seria a maior cartada, o maior investimento que vocês iriam fazer nesse jogador de ataque? Cara, assim, de novo, né, esse tipo de detalhe a gente não entra, né? Então, o que a gente está buscando, que eu posso falar para vocês, é um atacante para substituir o Soteldo que nós perdemos, né, por uma questão até negocial e tal, nesse final da temporada passada, né? Então, vai ser alguém com esse perfil, assim, no sentido de ser um quebrador de linha, alguém que possa, né, no 1 contra 1 fazer diferença, né, ou driblar e chutar, ou driblar e cruzar, né, como a gente costuma dizer, e favorecer os nossos atacantes, né. Então, agora, de novo, né, vai depender da negociação, da criatividade, tudo. Pode se tornar uma compra mais cara? Pode, mas pode não ser também. Pode ser um empréstimo com opção de compra, pode ser... Cara, aí vem a criatividade, aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que ser o melhor do Brasil naqueles 4 quesitos que eu falei para vocês. Se a gente errar num deles, a gente vai perder qualquer jogador que a gente esteja competindo. Beleza. Aproveitando que a gente está falando em contratações, ô Guto, como é que está a participação do técnico Quinteiros? Ele é bem ativo, ele cita nomes, quando surgem negociações, ele participa junto. Como é que é o dia a dia do Quinteiros? Cara, o foco dele principal, obviamente, é no treinamento da equipe, né? Eles têm uma comissão, né, bastante capacitada, competente, são 4 profissionais além dele, né? Mas, obviamente, que todo o trabalho de planejamento e tal, a gente faz em conjunto, né? E quando eu falo a gente, sempre levando em conta que nós temos uma equipe profissional lá dentro, né? A gente participa, eu e o Rossato, sem dúvida nenhuma, mas o cabeça para os contatos, para falar com empresários, para tratar diretamente com os analistas de mercado, com os analistas de desempenho, tal, é o Luiz Wagner, que é o nosso executivo de futebol, né? E ele e o Marcelo Rudolfo também. Aí tem o Fernando Lázaro, que é o que chefia ali o departamento de analistas e tal, e os demais analistas. A gente toma as decisões, assim, com uma equipe multifuncional, né? Porque quando tu vai analisar um atleta, tu tem que analisar o desempenho esportivo dele, obviamente, né? Especialmente mais recente, né? Tu tem que analisar o desempenho físico dele, a intensidade dele, né? As valias físicas dele. Tu tem que analisar as questões psicológicas do atleta. É um atleta resiliente, é um atleta que se abate quando perde, quando fica na reserva, quando... né? Então esse aspecto também é muito relevante. E os aspectos econômicos, né? Que não pode ser deixado de lado, né? Então tem que ver, cara, tem atletas que qualquer treinador vai chegar e vai dizer que quer. Eu também gostaria de ter o Messi no meu time, entendeu? Quem não, né? Mesmo com a idade que ele tá. Ele, Cristiano Ronaldo, Neymar, agora tá voltando pro Santos, me servia também, entendeu? Cara, mas o que eu posso comprar, né? Então não adianta. Com o tempo, a gente vai alinhando isso, né? Os desejos do treinador vão se alinhando com as possibilidades do clube, né? A gente vai se achando nesse meio caminho, né? Então, obviamente que logo no início havia disparidades em relação a isso, e hoje a gente está muito mais consensado. Então, hoje, a gente já sabe muito mais o que o treinador precisa para completar o time, então a gente está fazendo nossas buscas muito mais assertivas no mercado, mas às vezes a gente vai e dá na trave por uma questão econômica, a gente volta e procura um plano B, um plano C, e vai até achar, entendeu? Assim tem sido feito. E não adianta querer apressar e botar o carro na frente dos bois, não adianta.
Se nós tivéssemos recursos, poderíamos correr esse risco, né? Nós não temos. Né? Nós temos um orçamento e ele tem que respeitar aquilo ali. Então, para respeitar isso, a gente tem que ser assertivo. Então, certas coisas demoram um pouquinho mais. Olha o caso do Lucas Esteves, podia estar aí. Deu um entrave agora. Vou desistir por causa disso? Claro que não. Faz parte, entendeu? Vai demorar um pouquinho mais, mas o cara vai acabar vindo. E assim vale para outras coisas que vocês não sabem. Essa vazou, mas tem coisas que vocês não sabem, que tem entraves que vocês não sabem que estão tendo. Tem jogador que estava super avançado, praticamente fechado, e tem entraves para resolver. E a gente pode saber de algum desses? Claro que não. Caju, com o tempo vocês vão me conhecer, eu sou muito direto e prático, cara. Por isso que eu não, assim, ó, podemos fazer tais perguntas, pode perguntar o que vocês quiserem, cara. Eu vou responder o que eu puder responder. Essa não tem como, cara. Tá, mas então nós vamos se dar certo, viu? Porque eu também sou assim, viu? Sou maravilha, querido. Coisa boa. Deixa eu partir até dentro desse ponto de orçamento, que acho que é algo que o torcedor também leva bastante em consideração, que é o seguinte: no fim do ano passado, o presidente Alberto Guerra deu uma série de entrevistas para a rádio, né, emissora de TV aqui do estado, e na ocasião ele falou aproximadamente sobre o orçamento que o Grêmio tinha para fazer as suas contratações no que diz respeito à compra de jogador ou pagamento de taxa de empréstimo, né, a verba disponível. Ele até falou que era de aproximadamente 8 milhões de dólares, né, para o ano todo, né, para as duas janelas aí. A gente teve algumas situações nas últimas semanas, e mais precisamente nos últimos meses, que se vazou que o Grêmio tinha uma negociação muito avançada com o patrocinador master. Essa negociação estagnou, agora o clube está buscando outras frentes, existe uma expectativa, pelo que a gente sabe, de fechar em breve. Essa situação do patrocinador master, ela impactou nessa receita que vocês têm para compras? A chegada de um patrocinador master, ela pode inclusive aumentar essa receita que o clube tem destinada para compras de jogadores? Gostaria que o senhor detalhasse isso, porque isso é uma coisa que perguntam muito para a gente. Não fechou o patrocinador master, então o clube tem menos dinheiro para contratar. Como é que está essa situação? Essa é uma questão mais afeita ao CA, né, o Conselho de Administração, para responder, né? Mas eu posso falar por também ser conselheiro, por já ter estado no CA, né, eu faço, inclusive, parte de uma comissão lá, agora até pedi licença, né, por causa dessa função do futebol, mas uma comissão de acompanhamento do planejamento estratégico do Grêmio e tal. E, cara, na verdade é o seguinte, tem uma peça chamada orçamento, e ela tem receitas e despesas, e a conta tem que fechar. Então, se a gente tiver receitas acima do previsto, a gente pode ter despesas acima do previsto e a conta vai fechar igual, né? Então, vou te dar um exemplo, tá? Temos esses 8 milhões de dólares aí previstos ao longo do ano de aquisições. Se tu fecha um patrocínio acima do que tu tinha previsto de receitas de patrocínio, vai sobrar 1 milhão, 2 milhões, não sei quanto. Aí depende de quanto tu vai conseguir superar. Se tu vender, tem estimado X milhões lá para venda de jogadores. Daqui a pouco vem um clube e oferece uma fortuna por um jogador nosso e a gente consegue remontar isso de uma maneira diferente, né? Então, o orçamento é uma peça em movimento, né? A gente faz um planejamento e diz assim, esse é o que nós estamos prevendo para o ano que vem. Né? O que a gente não pode passar é dos resultados finais, né? Da última linha, mas dentro dele, né, ter mais receitas, tu pode ter mais despesas, é só fazer suplementação, né? Tu vai lá, reúne o conselho deliberativo e fala, cara, olha, eu vou solicitar uma autorização para gastar mais, porque eu também estou percebendo que eu vou receber mais. Então, fechou a conta. Aí o Grêmio, que costuma ser bem pragmático e até pessimista nas suas peças orçamentárias, né, de colocar lá títulos, né, e colocações nos campeonatos, a gente é muito pragmático, né, coloca sempre uma posição intermediária, às vezes até abaixo do que a gente sabe que consegue, por essa razão. É melhor ter surpresas positivas no orçamento do que surpresas negativas, concorda comigo? Se eu botar assim, nós vamos contar com receita do título da Série A do brasileiro, vamos contar com a receita do título da Sul-Americana, da Copa do Brasil, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Ao contrário, né? A gente coloca uma posição bem intermediária e normalmente a gente supera isso, né? E aí nos permitimos gastar um pouco mais também. Se eu não me engano, na Copa do Brasil, o Grêmio colocou dentro do meta esportivo chegar nas oitavas de final. Em 2023 chegou na semifinal, enfim, 2024 chegou nas oitavas. Até partindo dentro disso, acho que é um tema que se complementa, até para a gente
da Andamento, que é uma questão que já foi usada em diversas vezes no clube e que é algo que o torcedor pergunta muito também para a gente. O mercado está inflacionado, está caro para comprar jogador, o salário está caro. O Grêmio pode, vou reformular a pergunta, o Grêmio tem conversas em andamento, o Grêmio tem algum tipo de movimentação para, se necessário, o Grêmio recorrer novamente a investidores externos para conseguir realizar alguma contratação? Porque isso, a gente fala muito do Soares, foi um case, teve parceiro que ajudou a pagar o salário, mas aconteceram em outras ocasiões também. O Grêmio cogita essa possibilidade diante dos altos valores envolvidos hoje no mercado brasileiro e do exterior também? Sem dúvida, o Grêmio tem uma cadeia de parceiros, né, e gremistas, né, de altíssimo nível e que estão sempre dispostos a colaborar, e a gente, sempre que necessário, faz uso dessas parcerias, né, sempre, né, uma mão lava a outra, né, a gente, obviamente, não é um valor a fundo perdido, né, então é um valor a ser recuperado posteriormente, né, então sempre tem ali um fluxo, né, de devolução desses valores e tal, mas sim, sem dúvida, até porque às vezes surgem oportunidades, né, a gente também busca, nessas nossas buscas surgem oportunidades e que valem a pena, porque muitas vezes uma coisa é tu pagar um valor de transfer, mais salário, né, e fechar a conta de um contrato de 2 anos com um jogador que tu não tem muito poder de revenda. Outra coisa é quando tu faz um investimento desse, tu percebe, cara, mas é um atleta jovem, né, que já está confirmando, já está entregando na carreira, quer dizer, vai entregar ainda mais e vai virar recurso depois, entendeu? Então, esse tipo de pensamento a gente tem sempre em mente também, sabe? Então, junto com as nossas necessidades que eu falei anteriormente para ti, né, perguntou assim, um zagueiro, além desse lateral, né, que nós já estamos encaminhando, né, mais um zagueiro e um beirada, que são necessidades, também tem oportunidades, que a gente enxerga, poxa vida, esse cara pode me entregar, cara, no médio prazo, vamos trazer para cá. Jogador para maturar um pouquinho mais aqui, para entregar desportivamente e depois também economicamente. Ô Guto, o torcedor hoje fala muito das chegadas de jogadores, de possíveis novos jogadores que estejam chegando para estar agregando aí ao elenco do Grêmio e principalmente com mais opções para o técnico Quinteiros. Mas preocupa também o torcedor gremista, é o outro lado da moeda. Jogadores podem estar saindo do time do Grêmio. Tem algum risco, algum atleta, alguma posição de jogadores ou até mesmo titulares que pode estar deixando o time do Grêmio nessa janela? Nós não pretendemos, tá? Não temos nenhuma pretensão de nos desfazer de nenhum atleta, também isso é deixar isso bem claro. E, ao contrário, né, nós estamos buscando jogadores para compor esse elenco. Mas eu também não posso dizer que se vier uma proposta milionária para tirar um jogador, que a gente não vai avaliar. O que a gente leva em conta sempre? Que a proposta seja positiva do ponto de vista financeiro e que eu tenha uma substituição imediata, à altura, ou daí para mais. Se isso acontecer, por que não, né? Por que não? Né? Eu vou pegar o exemplo até, eu me arrisco a falar que é o exemplo do Marquezinho. Né? O Marquezinho, nós não queríamos nos desfazer do Marquezinho. Ele queria muito sair, né? Ele falou isso, né? Inclusive externamente e tal, queria muito sair. E nós não queríamos que ele saísse. Mas, cara, conseguimos trazer um goleiro avaliado tecnicamente do mesmo nível daí para cima, sem custo e com salário menor, e brasileiro, que abre ainda uma possibilidade de eu botar mais um estrangeiro dentro do elenco, cara, só um pouquinho, por que não? Né? Então, essas avaliações serão sempre feitas. Né? A gente, quando fala assim, não vendemos jogadores, eu lembro a última vez que a gente falou isso no clube, o que aconteceu, né? Não vendemos craques, lembra? Aí saiu o Ronaldinho Gaúcho de graça no final, disso, né? Guto. Não, pois é, mas vamos ser sinceros, nós também, né, temos que lamber nossas feridas do passado, né, e aprender com elas, né? Lógico. A gente tem que saber bem o que errou para não repetir os erros, né? Então não tem essa coisa de não vendemos craques. Vendemos sim, basta pagar uma fortuna por eles. É simples assim. E de novo, tá? Para mim não é nem questão da fortuna. O que é uma fortuna para mim? Uma fortuna é um valor
que me permita substituir rapidamente no mesmo nível ou daí para mais e ainda sobrar dinheiro. Cara, se isso for uma verdade, qual é a razão que vai me impedir de fazer isso? Não é nenhuma. Poxa, eu vou trazer um cara do mesmo nível ou maior, né? Vou ainda ficar com recurso sobrando para suprir outras posições que eu preciso. Cara, aí não tem sentido não aceitar. Mas repito, tá? O princípio inicial é esse. Não temos nenhum jogador nosso à venda. No nosso esqueleto principal, né? Obviamente. Claro que um ou outro jogador, a gente está sempre olhando oportunidades, especialmente jogadores que tu sabe que ele é o terceiro na linha de sucessão ali, não vai ser aproveitado durante o ano, cara, às vezes é melhor emprestar o cara, né, para ele poder rodar, daqui a pouco ele volta, aprende, amadurece, vai entregar no futuro, né, pegar um exemplo até que depois foi jogar no co-irmão ali, mas era um jogador que estava no Grêmio, era ponteiro no Grêmio, se não lembrar do Tinga, o Grêmio emprestou, ele voltou como volante depois do empréstimo, porque rodou, porque pegou casca, e nos entregou, foi campeão da Copa do Brasil de 2001, vocês estão lembrados disso, né? Jogando muita bola naquela posição, né? Exato. Ô Guto, até aproveitando a deixa, tu falaste agora que o Grêmio não queria se desfazer do Marquezin, mas o atleta gostaria de ir pro time do Boca, né? E daí tu falaste o seguinte: com a venda do Marquezin, além de ter entrado dinheiro para os cofres do Grêmio, abre uma vaga de estrangeiros. Por acaso, vocês estão de olho, o Quinteiros indicou um reforço que seja estrangeiro? Então, na verdade, Caju, nós já estamos bem no limite, né, dos estrangeiros dentro do grupo, né? O fato do Kahneman estar afastado, por exemplo, né, que é uma má notícia, por outro lado, ela nos ajuda do ponto de vista de composição de grupo de estrangeiros, né? Mas o Kahneman vai voltar a qualquer momento, entendeu? E nós ficamos de novo espremidos, né? Então, isso nos permite ter a opção de contratar um brasileiro ou um estrangeiro. O ruim é quando não tem a opção, entendeu? Aí eu só posso contratar um brasileiro. Aí é uma limitação que a gente não quer viver, né? Então, isso não é que a gente faz isso para contratar. Então, estamos priorizando o estrangeiro. Não. Nós queremos ter a tranquilidade de escolher num mercado mais amplo, que é entre estrangeiros e brasileiros. Perfeito. Vou até aqui entregar as minhas perguntas com uma pergunta sobre um jogador que, quando surgiu a notícia, o torcedor gostou muito, gerou uma opinião muito positiva nas redes sociais que a gente viu, um jogador que o torcedor gostou bastante, que é o Marcão, o zagueiro que hoje joga no Sevilha, né? Claro, existem limites e a gente não quer ultrapassar esses limites dentro do que o clube pode falar, mas até chama a atenção pelo perfil, porque é um jogador que não está dentro dos óbvios, né? Não está dentro da obviedade. E ele certamente foi um achado aí do CDD, enfim, né, das pessoas que trabalham com isso aí dentro do clube. O Grêmio, de fato, tem interesse nesse jogador? O Grêmio, porque inclusive já se vazou, já se falou, inclusive, que o Grêmio teve uma proposta, que essa proposta foi recusada, o Grêmio deve insistir. A única coisa que eu gostaria de saber sobre esse jogador é: o Grêmio, de fato, tem interesse? O Grêmio segue interessado? E qual é o perfil, exatamente, que vocês estão buscando no sentido de contratações? E eu pergunto isso porque, quando a gente fala de CDD, o torcedor automaticamente já pensa no Monsalve, no Aravena, que são jogadores jovens que ninguém esperava. Automaticamente gera uma ideia de que, quando a gente fala de CDD, são jovens promessas que o clube busca. Qual é o perfil que está sendo incorporado e que vocês estão pedindo para o CDD nesse momento? E sobre o zagueiro Marcão, o que dá para falar sobre esse jogador? Eu queria primeiro tentar desfazer essa imagem do CDD, tá? Porque o CDD trouxe o Cuejar. O Cuejar não está nesse perfil que tu falou agora, né? Sim. O CDD ajudou muito na escolha, né, e na busca do Cuejar. Então, o CDD trabalha muito em cima dos briefings que nós e a comissão técnica fazemos, né? Então, a gente tem as nossas convicções, a comissão técnica tem as delas, como eu te falei no começo, né? Elas estavam um pouco mais distantes, agora estão mais próximas, né? Então, a gente trabalha juntos nesse sentido. Mas a gente precisa de um time equilibrado, né? Do ponto de vista também de idade, né? Precisamos ter jovens, precisamos ter alguns da base, né? O Grêmio, os nossos times vencedores sempre tiveram um equilíbrio nesse sentido, né? Pode olhar todos os times anteriores nossos, todos tinham 3 ou 4 jogadores da base,
3 ou 4 jogadores de média idade, 3 ou 4 cascudos, né? Aproximando aí, né? 3 vezes 4 é 12. Então tem um sobrando ainda aí. Então, cara, é isso que a gente pretende, né? Equilibrar o time. Então, tem algumas posições que nós temos gente mais jovem, a gente vai procurar gente mais cascuda. Tem algumas posições que nós temos gente mais cascuda, nós vamos procurar gente mais jovem, né? Te dando uma pista, né, sobre isso de uma forma mais genérica, né, para não entrar em nomes, né? Tu citou o Marcão aí, eu não vou falar do Marcão, entendeu? Se eu só falar do Marcão, ou eu vou dizer que sim, ou eu vou dizer que não. Então, né, vou estar dando pista que não faz sentido. O que eu posso te dizer é o seguinte, tem o nosso desejo, tem o desejo dos atletas também, né? Isso é outra coisa importante. A gente procura o atleta, a gente acha o atleta, o momento é interessante, porque normalmente tu procura atletas que estão mais em final de contrato, né? Porque aí tu não tem um transfer muito alto, ou tu consegue até fazer sem transfer e tal. Mas, cara, tu também tem que ver o desejo do atleta, né? Tem casos que tu liga, faz contato e o cara fala, cara, eu tô num momento de carreira, ou o empresário mesmo diz, não, meu atleta tá em momento de carreira que ele não quer sair da Europa, por exemplo. Não, ou ele quer ficar mais um ano na Turquia, tô dando um exemplo bem, né? Sim. Aleatório, assim, porque ele pretende que por esse ano ele consiga nas primeiras ligas ali, né, Inglaterra ou Espanha e tal, pegar um time e tal. Então, isso também é um quesito que a gente tem que colocar nessa nossa receita do bolo aí, né? Querer é uma coisa, o atleta querer é outra. E a gente está valendo muito isso, viu, Thales? Vou te dizer com toda sinceridade. Para mim, e aí uma coisa mais nossa mesmo, eu e o Rossato temos trabalhado muito esse lado aí. O atleta querer jogar no Grêmio, para mim, é bem importante, cara. O Cuéllar é um que mostrou isso. Mostrou muito isso, entendeu? E a gente levou isso muito em conta, sabe? O Volpi mostrou muito isso, sabe? O brilho no olho, cara, eu quero, isso é um sonho de criança, eu quero sim, eu quero voltar para aí, eu quero, né? Ou às vezes o projeto do cara, né? O Cuéllar é um cara que, pô, tá pensando em seleção ainda, né, cara? Tem Copa do Mundo no ano que vem. Ele vindo para cá vai jogar mais competitivo, vai estar próximo do treinador dele lá, que pode ser convocado para a seleção de novo. Casa os sonhos do clube com os sonhos do jogador. Quando não casa, meu amigo, é melhor não trazer. Isso aí. Porque às vezes o cara é bom, o cara é craque, o cara é isso, o cara é aquilo outro, vai custar uma fortuna, e às vezes o cara não vai entregar porque vai estar com a cabeça em outro lugar, vai estar pensando em outra coisa, aqui vai ser só uma etapa para dar um pulo para outra, cara, também não é legal, entendeu? Isso aí é bacana, né, Guto? Porque, por exemplo, assim, o Cuéllar, ele chegou aqui com objetivos. O problema todo quando chega aquele jogador cascudo sem objetivos no clube. Sem ambição, né? Isso. E na coletiva dele de apresentação, ele deixou muito claro que ele estaria vindo, que ele veio para o Grêmio com o objetivo de voltar um bom futebol e poder estar voltando à seleção da origem dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tu sabe que isso faz parte dos processos nossos, tá, internos, viu? A gente se esforça muito para ter contato com todo jogador que vem. Aí outro dia eu ouvi uma crítica assim, o cara diz, esse cara parece que não sabe nada, está tudo amador, porque não olharam, precisa entrevistar treinador agora onde já se viu, para contratar, precisa entrevistar jogador para contratar. Cara, é óbvio que precisa, cara. Tem que olhar no olho do sujeito e ver se ele tá afim, rapaz, para ver o que ele pensa, como é que é a família dele. Às vezes, num bate-papo, aliás, não é o primeiro bate-papo, às vezes é no terceiro bate-papo, o cara se solta um pouquinho mais, que ele se entrega em alguns pontos, entendeu? Algumas fraquezas, algumas virtudes e tal, que tu não fica sabendo. Não é só vídeo, pessoal. O futebol não é só vídeo, não é só olhar o vídeo do cara com 15 falhas do Volpi, por exemplo, que a gente viu, né? Agora tá vindo um outro vídeo positivo que tem 15 pênaltis que ele bateu lá e fez o gol. Também não é isso, não é nem um ponto positivo nem negativo, cara. Tem que olhar o contexto, cara. Aliás, eu tenho que finalizar daqui a pouco, né? Eu queria fazer um último comentário, que vocês não me perguntaram, mas eu adoro falar sobre isso. As pessoas adoram criticar a gente, dizendo que é uma direção amadora. E eu quero dizer para vocês que eu me orgulho dessa qualidade, dessa classificação. Eu sou amador com o maior orgulho, cara. Sabe o que diferencia o amador do profissional? O amor, a paixão, a genuína, entendeu? A gente faz de graça, cara. A gente não cobra um centavo para estar aqui no clube. A gente faz por amor.
E tá falando aqui um cara que poderia até se vangloriar, porque dos últimos diretores todos de futebol e vice-presidente de futebol, eu sou o único educador físico, eu acho. Eu sou do ramo, rapaz. Eu podia também, né, podia mostrar o crachá para vocês aqui, o meu diploma de formado da ISEF, né, da URGS e tal, e me gabar aqui, cara. Eu, que talvez tivesse mais credenciais para falar isso, eu tô falando justamente o oposto, cara. A gente não trabalha com isso hoje, cara. Quem trabalha com isso hoje são aqueles caras que estão lá dentro, trabalhando 8 horas, 9 horas, 10, 12 horas às vezes por dia, fazendo curso, fazendo extensão, conversando com outros caras, né, eles têm lá os grupos deles, conversando com colegas de outros clubes. Cara, é óbvio que eles têm que saber mais que nós, cara. Quando eu, ou o Rossato, ou mesmo o presidente Guerra, tivemos que dizer quais são os jogadores que nós temos que contratar, tá tudo muito errado. Nós temos que ajudar no briefing, nós temos que ajudar a manter o DNA do clube, nós temos que ajudar a ter um ambiente positivo, propositivo. Agora, profissionalização é isso, tem que os profissionais lá dentro para te entregar, e se não entregar tem que ser substituídos, aí sim, aí é a nossa função. Não entregou, troca. Então, quando alguém me criticar de amador, podem botar aí na live de vocês que eu vou ficar muito feliz, tá? Sou amador com muito orgulho. Ô Guto, a gente já está chegando na reta final e eu gostaria de fazer mais 2 perguntas rapidinhas para você. Para o Guto Peixoto, torcedor do Grêmio, o que significa a palavra Grêmio para ti? Cara, já me arrepiei aqui, ó. Se a câmera mostra aqui, eu acho que não. Cara, isso é minha vida, cara. O meu filho mais velho, a minha mulher estava grávida, e ele ia nascer naquela semana ali em setembro, entre o dia 10 e o dia 20 e tal, né? E eu falei assim, cara, não é possível, cara, vai nascer no dia 15, cara. Vai nascer no dia 15. E eu não podia dizer isso para ela, né? Eu tinha que dar um jeito de nascer no dia 15. E aí, cara, eu arrumei uma viagem profissional e falei para ela, cara, eu vou estar de volta só na sexta. Era uma sexta-feira, dia 15, né? Tudo isso eu planejei antes. Hoje ela já sabe, né? Por isso que eu tô falando para você. No dia, eu vou voltar só na sexta-feira, dia 15, e depois eu tenho que viajar de novo. Então tem que ser o dia 15, vamos fazer uma cesariana. Se eu dissesse que era no dia 15 por causa do Grêmio, ela jamais ia fazer isso para mim. Ela ia ficar brava comigo, né? E ela, sem saber... O Piá nasceu dia 15 de setembro. Gustavo e Giovana, meus 2 filhos começam com G. Gustavo e Giovana. Então, cara, é minha vida. Minha mulher sabe disso. Ela manda 90% aqui em casa. Tá? Mas os 10% que eu mando é Grêmio quase 100% desses 10%. Acredita. E Guto, para finalizar da minha parte, eu gostaria de saber de ti o seguinte... Se o Guto Peixoto, torcedor, pudesse contratar um único jogador por uma posição específica, qual seria essa posição e qual o título que o Guto gostaria de ser campeão no ano de 2025? Cara, assim, jogador, se eu não tivesse questão de números e valores, etc., né? Eu talvez trouxesse o Messi mesmo, né? Que é um cara que talvez até com 45 anos ainda vai entregar, entendeu? De tão diferenciado que ele é. E título, cara, eu penso em título sempre na ordem, né? E a ordem é o seguinte, o primeiro título que nós vamos disputar é o Gauchão. Então eu quero esse octa aí, vou brigar por ele, vou morder os canos das mesas se precisar, para a gente conquistar esse octa aí. E vou fazer o possível para que esse ambiente de vontade, de desejo de ganhar o octa permeie por todo o CT, que a gente faça a galera comer grama também, se for preciso. Agora, tirando o octa então, que está na ordem, depois nós temos 4 competições que vão rolar meio em paralelo, né? Eu curtiria muito ganhar o Brasileirão de novo, né, cara, depois de tanto tempo, né? Curtiria. Mas o Grêmio é um time de Copas também, né? Então acaba que a gente acaba tendo chances também nas Copas, né? Aquela questão de mata-mata e tal, né? Então talvez aí uma Sul-Americana que nós não temos ainda, né? Seria interessante também. Mas se perguntar assim, qual é o principal título desses aí, como não é a Libertadores que nós vamos jogar esse ano, né? É o Brasileirão. Né? Seria encantador, né? Fechar o ano com o Brasileirão, imaginem. Thales, quer se despedir?
Exatamente, só agradecer. A gente sabe que a agenda é muito corrida, principalmente nesse período do ano, né? Praticamente os caras não dormem porque tem que conversar com o empresário, com o jogador, com um monte de gente, enfim. Mas muito obrigado por ter atendido a gente, muito obrigado por ter explicado dentro do que o clube pode falar a posição do Grêmio sobre as situações e também esclarecer muitas coisas justamente para evitar que algumas teorias sejam criadas do lado de fora e acabem prejudicando, sendo que nunca existiu, né? A gente já viu isso acontecer várias vezes, do clube ter que se explicar ou de, eventualmente, alguma situação gerar um ruído por uma coisa que nunca existiu. Então, muito obrigado por ter atendido a gente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que o senhor retorne outras vezes aqui para falar com a gente. E, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido a gente. Eu que agradeço, pessoal. Foi um privilégio. Eu, às vezes, não consigo, eu até acho que a gente trocou algumas mensagens aí, né, Caju? Isso. E muito mais por questão de agenda, às vezes momento, né? A gente, às vezes, fica numa semana muito tensa, porque tem alguma coisa em andamento, né, em paralelo aos jogos e tal. Mas, cara, eu costumo dar atenção para todo mundo, é difícil eu não responder uma mensagem. Telefone eu sou ruim de atender, tá? Sou ruim mesmo, mas não é empresa, não é isso. Eu sou ruim de atender mesmo porque eu prefiro uma mensagem. Você falar comigo, manda primeiro uma mensagem, depois a gente combina se falar por telefone se for preciso, entendeu? Mas eu respondo para todo mundo. É difícil, às vezes não é no dia, às vezes até no dia seguinte, mas eu não deixo de responder, cara, porque eu acho que, especialmente vocês que trabalham com o Grêmio, né, que levam levam o Grêmio, né, o que acontece dentro do Grêmio pro torcedor. Então, para mim, cara, a importância de vocês é fenomenal, tá? Tamo junto, o que precisar, é só chamar. Guto, só mais uma mensagem que eu acho que é importantíssima. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem pro torcedor gremista. Cara, mensagem de confiança, cara. Eu acho que o torcedor precisa acreditar na gente, né? A gente fala em profissionalização e tal, e a gente tá realmente levando isso a sério, tá? A gente tá qualificando, cara, a volta do Rogerinho, que é o nosso preparador físico da comissão permanente, a vinda do Famer, que é o nosso treinador de goleiros, que é um treinador de goleiros muito qualificado, né, a manutenção, né, da nossa equipe de scout ali, da nossa equipe de análise de mercado. O nosso departamento médico hoje está evoluindo com uma série de questões, tanto de equipamentos quanto de processos. A gente está levando isso muito a sério, pessoal. Às vezes as coisas não chegam no torcedor como deveriam chegar, e aí pode ser até falha nossa. Às vezes até tempo de dar atenção para a comunicação, né? A gente prefere gastar o tempo fazendo as coisas. É mais ou menos que nem a minha esposa, que quando a gente vai jantar, ela quer tirar foto do prato. Eu quero comer o prato, eu não quero tirar foto do prato. Entendeu? Eu quero aproveitar o prato. Então, eu sou muito dessa tese, né? Eu prefiro fazer as coisas do que dizer que eu estou fazendo as coisas, né? Porque eu sei que o resultado vai vir fazendo as coisas, vocês estão entendendo. Eu gosto muito do Bernardinho, quando ele diz assim, cara, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque se tu te preparar, tu vai acabar vencendo. Então a gente está se preparando muito para isso, para os enfrentamentos que vêm por aí, e o torcedor, eu peço confiança, peço que acredite no nosso trabalho. Cara, a gente é amador no bom sentido da palavra, a gente entende um pouquinho do riscado. Eu jogo bola desde que nasci, joguei na várzea, fui juvenil do Grêmio, fui esportista, já competi em várias competições, o esporte é a minha vida também, além do Grêmio. E mesmo assim eu estou dizendo para vocês, cara, confiem no processo, confiem nos nossos profissionais. A gente vai escolher os melhores e vai fazer os melhores renderem o máximo que eles podem. E o resultado vai acabar vindo. Então, confie, tem que dar tempo ao tempo. Guto, muito obrigado pela participação dessa entrevista exclusiva contigo. Conta conosco o que tu precisar. Tamo junto e dá-lhe Grêmio. Obrigado, amigos. Tamo junto. Valeu. Valeu, nação tricolor. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.